Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing na Prática. Essa daqui é uma aula bônus que eu também disponibilizo ali gratuitamente no YouTube, porque eu acho que tem algum ponto em comum que a gente tem que colocar quando o assunto é ciência dos dados, né? Eu tenho recebido perguntas por diversos canais, e-mail, pelo Instagram, alguns comentários aqui no YouTube também, o pessoal lá do curso também tirando dúvidas em relação a bases ou os princípios fundamentais que são necessários, né, do ponto de vista da matemática, além da estatística, para você ser um bom cientista dos dados, para você entender realmente aquilo que você está fazendo quando o assunto é machine learning, aprendizado de máquina, modelagem matemática de um modo geral. E uma das fundações dessa ciência, né, desse campo de estudo, melhor dizendo, é a álgebra linear. Então, né, para quem faz ou fez faculdade de matemática, estatística, engenharias e afins, né, a gente sabe que a álgebra linear não é uma coisa, não tenho nenhuma pretensão de ensinar para vocês isso em apenas uma aula. Porém, eu gostaria de apontar para vocês a direção, com essa aula daqui, de quais são os elementos fundamentais. Então, por isso que eu preparei um resumo sobre vetores e matrizes. Então, quais são esses elementos fundamentais que você precisa conhecer sobre esse campo da matemática, que é a álgebra linear, para poder seguir mais conceitualmente os seus estudos dentro da ciência dos dados e também conseguir entender quais são os pontos que nesse momento talvez você tenha um pouco mais fraco, que você precise desenvolver, que você talvez precise de ajuda, né? E aí sempre pode contar comigo para a gente conseguir evoluir junto nessa área. Então eu trago, né? Chamei aqui de resumo sobre vetores e matrizes, e principalmente se você é novo, tá? Se você está entrando agora nesse mundo, tá vendo aí as primeiras aulas sobre esse, né? Sobre essa ciência, você vai conseguir entender realmente quando a gente fala de vetor, o que é um vetor, quando a gente fala de matriz, exatamente o que é uma matriz e as principais operações sobre eles. Então, né, se eu pudesse resumir, o que é álgebra linear é a área da matemática que estuda essas operações com vetores. E aí você me pergunta, então, tá, Leandro, tudo bem, mas então o que é? Então vamos colocar aqui direitinho. O que é um vetor? Tá? Um vetor, ele é como eu posso falar para vocês? Ele é um conjunto de números organizados, tá? Em tal qual a ordem desses números também importam e eles vão representar algum tipo de informação, que pode ser, por exemplo, a quantidade de pixels que você vê, ou melhor dizendo, até as cores dos pixels que você vê na sua tela, quando você vê no RGB, né, no Red, Green, Blue. Então, cada númerozinho ali da proporção do R, do Green e do Blue é um número, e esse número é composto, por exemplo, de um vetor. Quando você vai falar, por exemplo, muito na física, sobre distância, sobre aceleração, você tem essas grandezas que podem ser aí vetoriais. Então, o vetor ele vai carregar esse tipo de informação. Então, se eu pudesse resumir para você, esse é o primeiro conceito do que seria um vetor. E aí, dentro desse conjunto de números, ele é um cara que ele vai ser majoritariamente, aí depende do livro que você pega, existem diversos tipos de representação, tá? Então, colocando aqui a mais comum, vamos chamar aqui um vetor x, e esse vetor x, ele conterá dentro dele, né, os seus elementos, aqueles conjuntos, e ele é denotado por x1, que é o primeiro elemento, por x2, que é o segundo elemento, tantos quantos elementos nós tenhamos. E aí a notação geralmente é utilizado xn, onde n é o número de elementos daquele vetor. Se o vetor ele contém, né, apenas um elemento, né, se ele é um número ali isolado, ele é na verdade também um número escalar, mas isso a gente já vê daqui a pouquinho. Então, o vetor ele é exatamente esse carinha aqui. E aí dentro, tá, desse x1, x2, xn's que compõem o meu vetor x, tá? E aí se você tem uma notação matemática mais digamos, mais acentuada ou mais avançada, tá? Você sabe que eu estou sendo aqui simples para poder fazer com que o leigo, com que a pessoa que esteja tendo o primeiro contato também seja capaz de entender isso sem muito rigor, tá? Então, por isso que eu estou sendo aqui um pouco mais simples com a sintaxe. E aí, quando você tem esse vetor, você pode realizar as operações com eles. Então, por exemplo, quando a gente fala de modelagem matemática, esse vetor aqui ele pode ser o valor das variáveis, ele pode ser os pesos de um modelo, tá? Então, ele é
caracterizado por esse conjunto de informações e aí você faz operações com eles. Tá, Leandro? Que operação? Eu posso fazer adição, subtração, posso fazer a multiplicação. Então, como, por exemplo, que você faz uma operação, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, como que você faz uma adição de vetores? Ou pensando, né, quando você faz uma adição de um vetor mais um outro vetor, que é uma operação bastante comum de acontecer. Então, dentro desse contexto, eu vou pegar esse cara aqui e eu vou chamar, então, vou criar aqui o meu vetor x, que é o vetor que eu vou usar para o exemplo de hoje, e ele contém dois elementos, 5 e 10. E eu vou ter também um vetor y, e esse meu vetor y ele vai ter os respectivos elementos, 15 e 5. Se eu fizer, tá, x mais y, como que eu faço a soma desses dois vetores? E aí, antes que você pense, tá, Leandro, eu preciso saber isso mesmo, porque se eu estiver programando no R ou no Python, jogo lá o meu vetor x, meu vetor y, e ele faz para mim. Sim, você sim tem que ser prático, porém, quando você chegar no nível de fazer os seus próprios algoritmos, ou até mesmo se você chegar num nível em que você precisa entender bases de dados diferentes, você tem que saber essas operações básicas aqui, porque senão depois vai dar problema lá quando você estiver fazendo multiplicação de matriz, vai dar um erro no R, um erro no Python, você não vai fazer ideia de onde que é o erro, e às vezes o erro é simplesmente uma diferença entre as dimensões e você está querendo fazer uma operação, por exemplo, de multiplicação com matrizes de dimensões diferentes. Então é por isso que é necessário sim você ter esse tipo de conceito sobre álgebra linear. E aí dentro do nosso contexto, se eu somar esses dois caras, então o meu x mais o meu y que eu vou ter aqui, é simplesmente eu pegar e fazer a soma de cada um dos termos. Então esse cara aqui eu vou ter o meu 5 mais o meu 15 e o meu 10 mais o meu 5. Então é o primeiro elemento do vetor mais o primeiro elemento do outro vetor. Então, se aqui eu estivesse representando, né, como eu fiz lá, aqui é x1, aqui é x2, aqui é y1 e aqui é y2, então a soma vai ser, né, x1 mais y1 e x2 mais y2. É isso que eu estou fazendo nesse cara aqui, e é por isso que eu vou ter a soma de x e y, que eu posso chamar aqui de um vetor z, vai ser então 20 e 15. Essa é uma operação fundamental. Aquilo que eu posso fazer também é fazer a soma de um vetor mais um escalar, tá? Então, quando eu fizer um vetor mais um escalar, que é aquele um número qualquer, né, que não seja nessa característica aqui, então eu vou ter, por exemplo, se eu fizer pegar alguma coisa aqui, vamos supor não só um vetor, vamos pegar uma multiplicação, tá? Vamos multiplicar um vetor por um escalar nesse caso aqui. Se eu pegar e multiplicar o meu vetor x por 13, e aqui eu vou usar o pontinho para poder fazer a multiplicação, tá? Se eu fizer esse cara aqui, 3 vezes x, como que vai ser o meu vetor? Eu vou ter então 3 vezes 5 e 10, e aí eu vou multiplicar naturalmente esse meu cara aqui, tá? Tanto o 5 como o 10 por ele, e aí eventualmente o meu vetor final vai ser o meu vetor aqui de 15 e 30. Então esse é o tipo de operação que você faz. Então aqui eu dei um exemplo de uma adição, dei aqui um exemplo de uma multiplicação, só para a gente colocar certinho aqui, peraí que eu apertei um botão errado, multiplicação. E aí você começa a entender a carinha. Aí você pode disso daqui deduzir como que vai ser a subtração, tá? E aí eu não vou entrar nesse mérito porque a ideia aqui é ser um resumo e te mostrar essa cara principal aqui. Existe um outro elemento que a gente fala, tá? Deixa eu aqui virar a página, que é a norma de um vetor, o cálculo da norma, ou melhor dizendo, até da magnitude de um vetor. E essa magnitude, essa norma, vai ser o número escalar que representa a intensidade daquele vetor. Vamos colocar dessa forma, né? Então, se você tem um vetor ali 3 e 5, ele representa ali um sentido, uma direção, ele vai ter um número que representa então a sua magnitude total. Esse cara, norma ou magnitude, ele é dado por essa notação aqui. Então, se eu fizer a norma de x, eu tenho exatamente isso aqui, e ele me é dado pela raiz quadrada, tá, do somatório desse vetor. Como eu tenho vários elementos, ele começa de i valendo de 1 até n, o número de elementos, onde eu tenho o elemento elevado ao quadrado.
Aí você fala, nossa, Leandro, eu não estou muito familiarizado com essas notações matemáticas. O que isso significa? Significa que eu vou ter a raiz quadrada, então, né, como eu tenho aqui de x1 elevado ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado mais tantos quantos outros elementos eu tenha naquele meu vetor até o elemento n elevado ao quadrado. Esse é o cálculo da norma do meu vetor. E aí, se eu pegar aquele nosso carinha lá, o nosso x, tá? Onde a gente tinha que esse x era aquele vetorzinho de 5 e 10, então eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, eu vou ter a raiz de 125, onde ela vai ser aí aproximadamente 11,18. Essa é a magnitude daquele nosso vetor x. Lembrando que x, né, era aquele vetorzinho 5 e 10 que eu tinha desenhado ali para vocês. Outro elemento que você tem, outra propriedade que você tem, outra operação que você pode fazer é o que a gente chama de produto escalar. E aí você não confunda com a multiplicação por um escalar que eu fiz ali anteriormente, tá? O produto escalar, ele vai ser a multiplicação entre dois vetores, onde o resultado sempre é um número, é um escalar. Como assim, Leandro? Dá um exemplo para mim disso. Mas é claro, se eu fizer o produto escalar entre x e y, então significa que eu estou fazendo o quê? Lembrando que o x é o meu 5 e o meu 10, tá? Deixa eu só voltar aqui. Lembrando que o x é o 5 e o 10 e o meu y era o meu 15 e o 5, tá? Quando eu faço uma multiplicação do produto escalar entre um vetor x e um y, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo x1 x1 vezes, o mais vem depois, então x1 vezes y1 mais, e é por isso que eu vou ter um escalar lá no final, x2 vezes y2 mais tantos quantos eu tiver até xn vezes yn, e esse resultado vai ser um número. Então, quando eu faço aqueles nossos dois carinhas lá, aqueles nossos dois vetores, eu vou ter, então, quem é x1? É 5 vezes, vamos colocar aqui o vezes, o 15 mais 10 vezes 5. E esse cara aqui vai nos dar, então, 5 vezes 15 vai dar 75, mais 50, que vai dar 125 ali no final. Tá? Então, é o que você tem, né, certinho aqui. Não é uma coincidência, tá? Porque a raiz do produto escalar, não é só uma coincidência que você teve 125 ali, 125 aqui, foram os números arbitrários que eu peguei aqui, tá? Então, não confunda esse 125 com esse cara aqui, porque foram os vetores que eu peguei. Tá bom. E por que é importante você saber esse produto escalar? Porque existe uma outra coisa dentro da operação dos vetores, que é o que a gente chama de produto vetorial. E o produto vetorial, ele vai ter o resultado como um outro vetor. E aí, por isso que você tem o produto escalar, o resultado escalar, produto vetorial, o resultado será um outro vetor. E esse vetor, tá? Eu vou até mudar a cor. Peraí que desculpa, pessoal. Eu fechei ali a janelinha. Vamos voltar aqui. Bamboo Paper. Onde eu peguei aquele cara lá. Onde esse vetor aqui, tá? Ele vai ser necessariamente ortogonal aos dois que eu tenho ali. E ortogonal significa perpendicular. Perpendicular. Por que, Leandro, eu vou ter esse cara aqui? Porque se eu tiver um vetor x e vou ter aqui um vetor y, tá? O meu resultado do produto vetorial z, ele vai ser um vetor que ele vai ser perpendicular lá no espaço, tá bom? Então, eu vou ter um cara z aqui, imaginando que aqui eu tenho aqui um ângulozinho de
de 90 graus entre os outros dois vetores. Então, esse é o resultado. E aí, por exemplo, quando você fala de operações de redução de dimensionalidade, como análise de componentes principais e etc., esse tipo de operação com vetor que a gente está falando aqui começa a fazer todo sentido. Ela não surge do nada, né? Ele vem desse tipo de implementação que a gente está trabalhando. E aí, a conotação que você tem é x, o meu vetor x, tá? Aí eu tenho o xzinho aqui da multiplicação do produto vetorial, no caso, né? Desse cara aqui, ele é esse x aqui. E aí, esse cara, ele é feito o seguinte, ó, 5, 10 vezes esse daqui é a multiplicação do produto vetorial. E o meu aqui era 15, 5, que era o meu y, tá? Aí eu vou ter um carinho um pouco diferente. Aí eu tenho uma regrinha que é assim, ó. Eu vou colocar o meu 5 e o meu 10, vou colocar o meu 10 e o meu 5, e aí, né, porque é um primeiro vetor, o segundo vetor, e aí eu vou ter aqui em cima, ó, esse é um truquinho que a gente tinha lá na escola, na época, a gente coloca IJ, e aí a gente tem que repetir esse cara aqui para que a gente possa, né, fazer concluir aqui era 15, perdão, me distraí, esse cara aqui é 15, tá, então esse cara que você vai ter aqui, que é 15, eu vou repetir ele aqui no 15, tá bom? Repito esse cara aqui no 10 e no 5, e aí eu vou fazer simplesmente esses caras aqui, ó. Eu vou ter o meu I10 e 5 nessa linha, tá? J5 e 5 sempre nessa diagonal, e esses outros carinhas aqui, ó, 15, 10 e esse cara aqui. Por que eu estou fazendo essa cruzinha aqui, estou fazendo essas diagonais? Porque o meu resultado, tá, desse cara aqui, seguindo aqui, eu vou ter, então, I vezes 10 vezes 15 mais J vezes 5 vezes 5. Você está vendo que eu estou fazendo de azul, que eu tenho de azul aqui, menos, porque eu inverti a diagonal, 15 vezes 10 vezes I, menos 5 vezes 5 vezes J, porque é essa outra diagonal aqui, tá? E aí, coincidentemente, nesse exemplo que eu dei aqui, o resultado desse cara é zero. Então, o produto vetorial entre esses dois caras é zero. Então, significa que esses vetores aqui, né, já estão aqui opostos. Por que que isso é importante, tá? O porquê isso daqui é importante? Porque isso aqui abre a base para as matrizes. Então, você saber essas operações básicas, tá, com os vetores, te permite trabalhar melhor com as matrizes. E como você define o que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que um vetor bidimensional, vamos dizer assim. Tá? Se você está acostumado no Python, né, que você tem o array, e aí você trabalha com array bidimensional, que no caso é a matriz, então bidimensional pode ser uma denominação do que é a matriz. E aí a matriz, vou chamar a minha matriz aqui de M, onde a minha matriz M tem I linhas por J colunas, e ela é denotada dessa forma aqui, ó. Eu tenho um elemento M da minha matriz, onde eu tenho a linha I, que nesse caso aqui é a primeira linha, onde eu tenho a segunda linha, a primeira coluna J. Vou ter o meu segundo elemento M na primeira linha, na coluna 2, tantos quantos IJs eu tenha ali na minha matriz. E, consequentemente, eu vou ter também tantas quantas linhas forem necessárias aqui na coluna 1, tantas quantas linhas forem necessárias na coluna 2, até o meu cara que eu vou ter aqui, tá? Que é o M IJ, e perdão, aqui é 1J, tá? Essa é a minha denominação do que é matriz. Então, se eu der um exemplo para vocês, vamos pegar aqui um M, onde o M seja 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Esse meu M tem meu Izinho valendo 2 e o meu 3 e o meu J, tá? Valendo 2. Então, eu tenho, nesse caso, 3 linhas por 2 colunas. E aí, você abre o universo para a multiplicação de matrizes. E aí, quando você fala
tá, de ciência dos dados, esse é o ponto principal. Multiplicação de matrizes é basicamente o que você faz 100% do tempo ali quando você está trabalhando com a modelagem matemática. E por que é importante? Vamos supor que eu tenho uma matriz M, tá, I por J, e eu tenho uma matriz N, onde ela seja, por exemplo, O por P, onde, seguindo, né, número de linhas e mesmo número de colunas. Só é possível, lembra sempre disso aqui, só é possível fazer M vezes N, C, e aí eu vou mudar a cor aqui, C, tá? J for igual a O. E aí, o que isso significa aqui? Significa que o número de colunas desse cara aqui tem que ser igual ao número de linhas desse cara aqui, tá? É isso que permite a operação de multiplicação entre uma matriz ou outra ser possível. Ou seja, se eu tiver uma matriz M, vamos pegar uma matriz até menor aqui só para facilitar a nossa vida, tá? 1, 3, 2, 4. E eu tiver uma matriz N, tá? Onde ela seja 5, 6, 7, 8, tá? Eu tenho essa matriz 2 por 2, eu tenho essa matriz 2 por 2, tenho o número de colunas igual ao número de linhas, e aí eu consigo multiplicar essa matriz. E o que é, tá, M multiplicado por N? Tá? Ele é o seguinte, você vai pegar, e presta atenção porque essa regra independe da quantidade de elementos que você tenha dentro da matriz, tá bom? Então você vai pegar aqui, ó, 1 vezes 5 mais 2 vezes 7, e aí eu vou deixar aqui certinho. Esse é o primeiro elemento. O outro elemento é 1 vezes 6 mais 2 vezes 8. Vou escrever aqui primeiro e eu explico, tá? Mas você provavelmente já entendeu. 3 vezes 5 mais 4 vezes 7. E o outro é 3 vezes 6 mais 4 vezes 8. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Esse 1 e esse 2, tá? Esse 1 e esse 2 é esse 1 e esse 2. E aí, lembra, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas da outra. E aí, a ordem que eu vou fazer é o seguinte. Eu pego a linha e multiplico pela coluna. Vamos mudar essa cor aqui para ficar igual. Então, ó, para você saber da onde estão vindo esses caras aqui, tá? E aqui, perdão, é 8, Leandro, tá? E aqui eu vou ter o 8. Deixa eu voltar lá no verde. E aí você vai ter, ó, esse cara aqui, ó. Você tá vendo? É isso que eu tô fazendo. Então eu tenho esse 1 com 5. Esse 1 com o 6, tá? E depois eu vou ter esse cara aqui com esse cara aqui, tá? E aí eu faço exatamente esse carinha aqui. Da mesma forma, analogamente, se eu pegar aqui, ó. Tenho 3 com 5, tenho 4 com 7, então peguei a linha e multipliquei por essa coluna aqui, eu tenho esse primeiro elemento aqui, e depois eu faço análogo aqui. Por quê? Porque M por N, nesse caso, a minha multiplicação, vai ser exatamente isso daqui, ó, 5 mais 14 no primeiro elemento, depois eu vou ter 6 mais 16, depois o outro elemento que eu vou ter vai ter 15 mais 28, e o quarto elemento daquela minha matriz, 18 mais 32, tá? E essa minha matriz aqui, M por N, vai dar o resultado total, que é 19, 22, 43 e 50. É isso que eu tenho aqui. Essa é o resultado da multiplicação de uma matriz. Lembrando que, tá? E essa é uma propriedade interessante. Toda vez, e aqui eu vou pegar um outro exemplo, vamos supor que eu tenho uma matriz, tá? Que seja 3 por 2, a minha matriz seja 3 por 2, e eu estou multiplicando ela por uma matriz N, tá? 2 por 4. Lembra que o número de colunas de uma tem que ser igual ao número de linhas da outra, isso permite a multiplicação, e o resultado, tá? A dimensão da matriz final, então a dimensão de M por N é,
vamos chamar aqui de uma matriz P, e P vai ser 3 por 4, que é exatamente esses carinhas que sobram aqui. Então, se você tem uma matriz final com essa dimensão, você fala assim, ah, legal, eu acertei a minha multiplicação, pelo menos, né, na dimensão que ela tinha que ter. Tem outros dois caras que você precisa saber. A matriz diagonal, tá? E a matriz identidade. A matriz diagonal, identidade, estou terminando de escrever aqui. A matriz diagonal, vamos chamar ela aqui de D, e ela é uma matriz onde eu tenho a diagonal principal que a gente fala, tá? Daquela matriz, não nula. Então, a diagonal da matriz, tá? Ela é diferente de zero. Toda vez que eu tiver, e todos os outros elementos são zero. Esse cara é uma matriz diagonal. E lembrando da matriz identidade, ela vai ser, nesse caso, uma matriz diagonal, tá? Só que qual que é a diferença? Que a minha diagonal principal, ela é 1. Então, quando você faz lá, por exemplo, no Python, criar uma matriz de ones, tá? E você tem esse cara aqui, por exemplo, você pode criar uma matriz de identidade lá, se você quiser, jogando dessa forma. Por que que esses caras, tá, são importantes? Esses caras são exatamente importantes. Porque você vai, por exemplo, fazer um trabalho e aí você entra diretamente aqui já na regressão linear, você já sabe as minhas aulas de regressão linear. Você entra, por exemplo, começando a falar de matriz transposta. O que é a matriz transpostas? Dado que eu tenho M igual a, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a matriz transposta de M, que é simbolizada assim, ó, com M com um T aqui em cima, é simplesmente você trocar o que era linha vira coluna e o que era coluna vira linha. Então, a matriz transposta de M é isso aqui, ó, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Então, entendeu o que eu fiz? O que era a minha coluna aqui, vamos mudar de cor, tá? Virou a minha linha aqui. O que era a minha coluna aqui, virou a minha linha aqui e assim sucessivamente. Por que que isso é importante? Porque você tem um outro cara que chama matriz inversa. E para a gente finalizar o raciocínio da aula que a gente tem agora, é justamente o seguinte. A matriz inversa, tá? Ela primeiro tem que ser obrigatoriamente uma matriz quadrada, onde o que é quadrada? O número de linhas I tem que ser igual ao número de colunas J, tá? Por uma razão óbvia. E aí o que é matriz inversa? M vezes a sua inversa, e aí eu não vou explicar nessa aula como inverter uma matriz, tá? Uma vezes a outra é sempre a matriz identidade. E aí não importa a ordem, naturalmente, que você faça a multiplicação dessas matrizes. E aí você fala assim, poxa, Leandro, para que tudo isso? Tá? Para que tudo isso? Para onde que eu uso no final das contas? Ah, você falou em ciência dos dados, eu estou só criando uma nova página aqui porque a minha lá acabou. Onde que eu vou usar todos esses caras? Ué, imagina o seguinte, dentro das muitas coisas que você usa, tá? Você vai, por exemplo, falar dos pesos da regressão linear. Lembra que os pesos da regressão linear, que são o beta, você viu na aula anterior, se você está lá no Outspoken Marketing na prática, tá? O beta ele é dado pela transposta da matriz X, multiplicada por ela mesma, tá? Elevado a menos 1, multiplicado por aquela transposta de X e Y. Onde esse X aqui, tá? Vamos voltar. Esse X, que aqui é tudo U mesmo, tá? Eles são as suas variáveis, eles são a matriz com o valor das suas variáveis, cara. Olha como os assuntos se conectam, que maravilhoso. Esse Y também é uma outra matriz, no caso aqui um vetor, tá? Representado nesse caso pelos seus valores que você quer estimar, e esse beta aqui são os pesos da sua regressão. Tá? São aqueles betas, é aquilo que você quer estimar. E esse conjunto de caras aqui que você tem, tá? Que eu tô esse atributo aqui que não é o y e aqui eu destaco, é o que a gente chama de matriz de influência, tá? Matriz de influência. E essa matriz de influência, ela matematicamente falando, ela representa, ela geralmente é chamada de P,
tá? Ela representa justamente a influência de cada peso nos valores dos vetores, dos valores previstos. Então eu tenho a influência dos pesos, que são os pesos em si, naquele valor previsto. É simples, você chega naquele raciocínio, seja da regressão linear, eventualmente redes neurais utilizam o cálculo matricial, tudo dentro da ciência dos dados utiliza. Beleza, pessoal? Essa aula foi um pouco mais longa, talvez, pode ser um pouco mais maçante, mas aqui você tem na mão um resumo das principais coisas que você precisa saber sobre vetores e sobre matrizes, beleza? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, me escreva, para mim é sempre um prazer. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.